Esse é o programa Contraponto, sempre muito atento às coisas que acontecem em nossa cidade. Muita informação. E hoje é o dia dedicado a você, servidor público. E nós estamos entrevistando os dois candidatos que irão concorrer aí nessa semana, né? Hoje é domingo? 25 e 26. 25 e 26. Isso cai no dia, numa quarta e quinta-feira. Quinta e sexta-feira. Você terá, então, todo o tempo do mundo para votar. Então, preste bem atenção o que os candidatos estão falando, né? Na bancada, Ulrich Bittalter, presidente do SINSERJ, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Joinville. Ele que é professor da língua portuguesa da rede municipal desde 2000. Ele é servidor público estadual, atualmente está licenciado como professor público estadual, né? E ele é professor da faculdade em Anhanguera, de Joinville, e ele faz parte da direção do Simpronorte. Boa noite, Ulrich. Boa noite, Marcos. Boa noite, Léo. Boa noite, Lucas. E uma boa noite especial a todos os servidores que estão acompanhando aqui o programa e a comunidade toda, né? Prazer estar aqui, uma satisfação imensa. Ulrich, eu tenho ouvido muita gente falar que o servidor público faz muita greve, né? Você vê dessa maneira também? Você acha que nesses tempos bicudos, né, em que não precisa ter um pouco mais de flexibilidade, daqui a pouco o servidor acaba dando um tiro no próprio pé, né, com essa crise, acaba perdendo os dias parados, né, tendo que não recebe aquilo ali. Isso não haveria um meio termo para se obter conquistas para o servidor sem ser definitivamente a greve de tantos dias, tantas semanas que às vezes se arrasta? Olha, no mundo ideal, isso que você diz seria com certeza maravilhoso, né? Quem dera os trabalhadores pudessem resolver seus problemas sem precisar ir para o confronto com seus patrões. O nosso sindicato ele tem uma história com isso e uma experiência prática, concreta, com 2 modelos de gestão sindical. Nós ficamos no passado 12 anos, Léo, sem fazer nenhum tipo de greve. 12 anos, aliás, nem assembleias existiam para a categoria participar da campanha salarial. Nesses 12 anos, nós acumulamos 44% de arroxo salarial. A destruição do plano de carreira, a destruição do Estatuto dos Servidores. Então, quando as pessoas falam, mas precisa fazer greve? Quem dera não precisasse. Agora, foi um instrumento de greve que nos últimos anos nos permitiu recompor parte das perdas salariais, retomar a reconstrução do estatuto, do plano de carreira e avançar numa série de benefícios para toda a categoria. Agora, numa comparação, Marcos, bem rapidinho, com a iniciativa privada, grande parte do que acontece no funcionalismo público, que acontece mais greve sim, e não é porque nós temos estabilidade, mas é em relação de uma coisa bem simples. Na iniciativa privada, os trabalhadores eles têm direito em lei à negociação coletiva. Isso não existe regulamentação no serviço público. Ou seja, o patrão, no nosso caso o prefeito, o governador, o presidente da República, ele negocia se quiser. Ele não é obrigado por força de lei nenhuma a negociar, diferente da iniciativa privada. E isso que acaba gerando mais confronto do que poderia ser. Ou do que deveria. Você sabe o que é um sindicato pelego, né? Com certeza, a gente viu isso muito. Léo, você sabe que o pelego, que é aquela lã acompanhada, presa ao couro, se obtém a partir da morte da ovelha, ele é utilizado pelo gaúcho, pelas pessoas que gostam de andar a cavalo, para amenizar o impacto do traseiro do montador com o lombo do cavalo, é isso, né? Então daí surgiu a ideia do sindicato, que é puxar a saca do patrão, como sindicato pelego. Você diria que é um sindicato pelego a gestão que antecedeu a de vocês? Com certeza, né? Completamente. Uma direção que nega aos seus representados o direito mínimo de participar da campanha salarial, de vir para uma assembleia, de ditar para o seu sindicato a pauta de reivindicações, de poder decidir junto com a direção do sindicato se acata o resultado de uma negociação ou não, é mais do que um mero amortecedor. É um agente direto do governo, do patrão, para domesticar a categoria e subtrair não só o salário, mas os benefícios, os direitos que a categoria tem. Pois não. Recebemos uma mensagem aqui do Alazão, que
disse que novamente ressaltou que é o telespectador número 1 e mandou um abraço para toda a bancada. Até convido o Lazão um dia para nos procurar, para ele vir participar um dia com a gente aqui. Com certeza. Fazer algumas perguntas. Com certeza vai aí, ser um contraponto de entrevistados. peso e de força. Já quero emendar com uma pergunta pro Urich. A chapa de oposição é tida como vinculada à administração. O servidor não corre risco de ter seus interesses prejudicados, principalmente nas negociações salariais? Essa é uma avaliação muito séria que é o que os servidores precisam tomar agora antes de fazer o voto no dia 25 e 26. Né? Não vou aqui tirar nenhuma conclusão, porém os fatos estão colocados. Hoje os principais cabos eleitorais da Chapa 2 são comissionados do Deller, seja o Adilson Drejewski, chefe do patrimônio dentro do hospital, o Aislan, que é comissionado na CEPROT, Júlio Schneider na assistência social, e por aí vai afora, quantos diretores de escola, quantos chefes de seção que estão trabalhando arduamente na campanha da Chapa 2. É uma chapa que se utiliza da estrutura da prefeitura para divulgar os seus materiais. Todos os setores acabaram recebendo o material da Chapa 2 pelo malote tradicional. Isso autorizado pelos secretários e provavelmente por alguém no núcleo duro do governo. Se essa chapa é ligada ou não ao governo, tire suas conclusões. Agora, uma chapa que tem um apoio expresso de comissionados é algo que, no mínimo, nos preocupa bastante. E o servidor precisa tomar cuidado com isso. Eu perguntei para o Luiz alguns nomes da chapa e da chapa de vocês, da chapa 1. Quais são os nomes? Olha, tem cargos comissionados também? Não. Isso para nós é uma questão de mais do que de honra, né? E mais do que de ética, né? Na vida a gente tem que tomar partido, né? E foi falado bastante de partido aqui, e tem um discurso do ser apolítico que fica em cima do muro e não participa. Nós somos ao contrário, a gente diz que as pessoas têm que tomar partido. E no movimento sindical, mais ainda, né? Não cabe ficar em cima do muro, você tem que ter lado. Ou é ao lado do patrão, ou é ao lado dos servidores. Então a nossa nominata, todos os nossos candidatos, é pessoal sério, comprometido, forjado nas lutas e nas greves da categoria. Né? Ter a minha pessoa como candidata a presidente, a Mara Tavares, que é professora, é a nossa secretária-geral, candidata a tesoureira Flávia Antunes, que é do Museu Sambaqui. No jurídico nós temos o João Batista Verardo, técnico de enfermagem do Hospital São José. No patrimônio, William Zodia, que é da Secretaria da Fazenda, lá do nosso prédio. Na comunicação, Josiano Godoy, professor. Na formação, Márcio Avelino, fiscal de transportes, da CINFRA. Né? E aí toda a nossa lista de suplência. Aqui nós temos muitos professores, muitos técnicos de enfermagem, pessoal da cultura, da Fundação 25 de Julho, enfim, de todos os setores representados para, de fato, garantir que o servidor, seja ele de qual secretaria, de qual setor, ele vai ter voz e vez na direção do sindicato. Urich, há uma crítica em relação à tua gestão de que você puxa a brasa para a tua sardinha, ou seja, você tem um olhar mais focado para o magistério, enquanto outras áreas passa-se desapercebido. Olha, eu ouvi atentamente a fala do Boca, o candidato da Chapa 2, né, quando ele discorria sobre o funcionamento do sindicato. Toda a pauta de reivindicações do SINSEG é construída em assembleia. Né? Há uma proposta que é tirada pelo Conselho de Representantes, que reúne um representante de cada local de trabalho, e essa proposta vai para a Assembleia, onde ela é emendada e ratificada pelo conjunto dos servidores. Então, hoje, concretamente, cada servidor público de Joinville ele tem o direito de participar da Assembleia, de ditar a pauta de reivindicações para o sindicato e ajudar a tomar a decisão. Então, dizer que o Urich ou que a direção do sindicato puxa a brasa para a sardinha de A ou B ou C é leviano demais. É leviano demais de quem está afastado totalmente da vida sindical, da vida da categoria, que não tem participado de fato efetivamente, né? Que há 3 anos, aliás, a gente percebe claramente isso, né? A gente passa 3 anos na luta da categoria e aí tem um grupo de servidores que você não vê em atividade nenhuma e que aparece justamente em época da eleição, né? Cheio de críticas, né? Cheio de calúnias e dizendo que tem a salvação da lavoura. Se sabe mesmo como fazer o movimento sindical, por que, pergunto, por que não participam ao longo dos 3 anos entre uma eleição e outra e ajuda a categoria a superar seus problemas? Porque é muito fácil você sentar na janela, ficar assistindo de longe, criticando e torcendo, inclusive, para dar errado.
Se você tem compromisso com a categoria, você está no dia a dia na luta do servidor, faz todas as greves junto, sobe no caminhão da greve, usa o microfone, sobe na tribuna durante a Assembleia, faz proposta, ajuda a votar, ajuda a tomar decisão. Infelizmente, a gente não vê o grupo que hoje acompanha a Chapa 2 fazendo isso, minimamente preocupado com a categoria no dia a dia ao longo dos 3 anos. Aparece agora e aí é muito fácil fazer demagogia. Puxa, tem uma outra informação que nos chegou, até pelo WhatsApp, de que a tua chapa ou as pessoas que estão nominadas na Chapa 1, elas ultrapassam em muito aos cargos que serão absorvidos por ocasião da gestão. Isso não é uma estratégia e não é irregular essa estratégia? De forma alguma, né? Inclusive, houve um pedido de impugnação por parte de alguns comissionados do governo, pedindo a impugnação da nossa chapa pelo número elevado de candidatos. Nossa, a nossa nominata, ela representa justamente a nossa visão da administração do sindicato, que precisa ser partilhada cada vez mais com o maior número possível de pessoas. Por isso nós criamos o Conselho de Representantes e por isso nós estamos ampliando a direção do sindicato, sim. Concretamente, na interpretação da Chapa 2, existem 7 cargos no sindicato, que é a diretoria executiva. Nós reformulamos o Estatuto do Sindicato para dar tarefa e responsabilidade para o conjunto da direção. E em nenhum momento o Estatuto do Sindicato, ele inviabiliza ou ele determina a quantidade máxima de servidores que vão ocupar os postos de comando do sindicato. Muito pelo contrário, existe uma executiva. Agora, o número de suplentes, cada direção é livre para indicar. Então, a gente formamos uma nominata assim, com 40 servidores altamente comprometidos com a categoria, pessoal ponta firme, que faz as lutas do dia a dia, que está no Conselho de Representantes, ajudando a pensar e ajudando a resolver e a superar os problemas da categoria. Ulis, o famigerado banco de horas é ilegal. Perante a lei trabalhista, ele não existe. Por que o sindicato aceita essa prática na prefeitura da maior cidade do estado? Foi uma pergunta feita pela telespectadora. Olha, o sindicato não aceita. Nunca aceitamos, tanto é que nós nunca assinamos nenhum tipo de acordo com o governo com relação a isso. A gente critica e condena. Agora, claro que não dá para fechar o olho, mas a gente sabe que o servidor acaba, dentro da unidade de trabalho, muitas vezes em acordo com a chefia, praticando o banco de horas. Agora, a gente observa que isso gera um monte de confusão, um monte de problema. E a nossa orientação sempre é muito clara para o servidor. Ninguém é obrigado a fazer banco de horas. Então, se não for favorável para ti a negociação, se não tem o pagamento da hora extra, você não é obrigado a fazer, o servidor público sabe disso. Quando faz, é porque talvez tenha algum tipo de vantagem na negociação que fez com a chefia. Agora, tem que coibir, tem que procurar, inclusive, a gente sempre orienta, o servidor que tiver banco de horas e não consegue gozar, tem que trazer, inclusive, essa demanda para o jurídico do sindicato. E nós exigimos judicialmente o pagamento dessas horas extras. Esse pacote de redução de custos da prefeitura, apresentado agora de 60 milhões, que muita gente fala que é um pacote de maldades, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação disso, o que o sindicato aceita e o que o sindicato vai brigar para derrubar essa medida do prefeito. Olha, o principal ponto da campanha salarial desse ano é justamente a revogação da portaria que limitou os nossos direitos no final do ano passado. Um grande ataque que o prefeito tentou fazer no final do ano, nós revertemos, né? Foram 2 assembleias massivas no final do ano, o prefeito acabou voltando atrás, porque ele intentava limitar o acesso nosso ao Vale Alimentação. A gente perderia nas férias, nos afastamentos por saúde, licença maternidade, enfim, e graças à pressão, à unidade, à organização e à luta dos servidores no final do ano, a gente conseguiu reverter e garantir esse direito. Alguns outros foram suspensos temporariamente e esses a gente vai buscar agora na campanha salarial desse ano. Porque nós não vamos admitir que se tire direito do servidor, nós não vamos admitir retrocesso na vida funcional e na vida salarial da categoria. E foi bom tu ter tocado nesse assunto, Léo, porque esse é um momento que a categoria tem que prestar bastante atenção. Nós não vamos iludir ninguém aqui, ficar fazendo um monte de promessas vãs. Nós falamos a verdade para os servidores. E a verdade é que nós estamos vivendo uma conjuntura muito difícil. É ataque para todo lado. Se você olhar o que os governos vizinhos estão fazendo, o governador do Paraná, o governador do estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, os prefeitos da região, todos unidos atacando o servidor, limitando o direito, mexendo no nosso sistema previdenciário. Então não vai ser um ano fácil. Ninguém
poderia ser levado a sério se pegar um microfone, uma câmera de televisão para dizer que amanhã vai dar hora atividade, que amanhã vai dar salário em dia, que amanhã vai dar... Nós vamos ter que nos unir, organizar e lutar muito para manter aquilo que nós temos. E já aproveito esse espaço aqui para chamar todo mundo, independente das eleições, independente do resultado do processo eleitoral, dia 10 de março nós temos a Assembleia de Retorno da campanha salarial. É o momento para a gente avaliar as respostas do prefeito, do dele, e se preparar para o combate. Porque com certeza o que a gente está vendo hoje é só a pontinha do iceberg, né? A demissão dos servidores no Hospital São José. Em outros setores, como está acontecendo também. A negativa da prefeitura em chamar gente de concurso para repor professor em sala de aula, por exemplo, é algo que precisa ser enfrentado, porque vai sobrar na qualidade de vida e de trabalho de cada um de nós. Urich, quais as vantagens, é uma pergunta do telespectador também, quais as vantagens para o sindicato de acrescentar Garuva e Itapuá? Isso não geraria mais trabalho? Por que eles não têm o próprio sindicato em suas cidades? Essa pergunta sempre é recorrente, né? Garuva e Itapuá são cidades bem pequenas, né? Garuva tem cerca de 500 servidores, Itapuá 500, 600 servidores também. Numa cidade pequena é muito difícil você montar um sindicato sem que ele caia necessariamente nas mãos do governo. E foi nesse intuito que os servidores de lá nos procuraram e pediram ajuda. Nós não fomos lá nos meter na vida deles. Foi o próprio grupo de servidores da cidade que nos procuraram assim, poxa, estende a base, vocês são um sindicato sólido, forte, né, conhecido, histórico de luta, vem representar a gente. E a gente não quer entregar qualquer organização nossa na mão dos prefeitos. Não houve interesse também eleitoral? De repente, alguém próximo a você, quero ser candidato a deputado estadual, uma base alargada, isso significa mais votos para mim. Nossa, caramba, esse é um exercício forte, né? Caramba, nem eu jamais havia cogitado algo próximo disso. Nós trabalhamos com um princípio que é de solidariedade de classe. Solidariedade de classe. O trabalhador que está aqui do lado, trabalhando na Tupi, o servidor público que está em Garuva e Itapuá, ele sofre os mesmos problemas que nós. E se nós temos condições, dada a nossa experiência, a nossa capacidade de articulação e de organização, de ajudar essas categorias a se organizar e enfrentar os seus governos, os seus patrões, por que não o fazer? E a gente está avançando bastante nisso, Marcos. Agora, nessa eleição, nós já estamos elegendo, junto aqui com essa nominata nossa, 3 companheiros em Itapuá. Então, aos poucos, a própria conformação da organização sindical ela vai tomando um rosto próprio dentro dessas cidades. E tenho certeza, muito em breve, vai despender muito pouco trabalho nosso nessas 2 cidades, porque nós vamos ter um corpo treinado nas lutas do Sinseg para tocar lá a organização sindical, tanto em Garuva quanto em Itapuá. Vou falar de finanças do sindicato. Quanto que o sindicato arrecada mensalmente, incluindo contribuição sindical, quantos associados tem o sindicato? Então, nós assumimos o sindicato, ele tinha pouco mais de 5 mil filiados, 5.200, 5.400. Hoje nós somos 7 mil servidores filiados. Isso já é um pouco mais da metade servidores efetivos, nós temos 10 mil na prefeitura, tá? Quando a gente fala de 13 mil, é o número de contratados e comissionados, né? Que eleva. Então, a gente trabalha com a nossa base de trabalho são os efetivos. E a arrecadação de dinheiro, representa quanto? Então, hoje o sindicato ele arrecada em torno de 110, 120 mil reais mês, né? Em mensalidades dos servidores. E a contribuição aquela anual também... Aí o imposto sindical, que a gente recebe uma vez por ano, né, no mês de março, ele rende hoje em torno de 400 mil reais para o sindicato. Essa gestão do sindicato fez uma opção de disponibilizar a devolução desse dinheiro. Então, hoje, cerca de 150, 200 mil, mais ou menos, isso varia de ano para ano, acaba sendo devolvido para o servidor. Todo servidor que deseja, ele vai até o sindicato, entrega um requerimento e recebe de volta aquilo que foi descontado. Então, a gente não fica mais no sindicato com todo o volume. O que fica é o servidor que voluntariamente, e muito servidor diz isso para nós, olha, eu não quero o dinheiro de volta não. Já descontou, fica lá que eu sei que está bem empregado, vai financiar a luta da categoria. E o que é feito com esse dinheiro? Hoje ele paga a estrutura do sindicato, que não é uma estrutura barata, né? A gente tem um prédio no centro da cidade com mais de 20 funcionários, né? Incluindo advogados, dentistas, né? Pessoal da imprensa, os nossos jornalistas. Nós temos colônia de férias. Então, pessoal da imprensa, eu já me assustei aí, né? Não, o pessoal da nossa imprensa, né? Os jornalistas que trabalham para o sindicato, assessores de imprensa do sindicato, né? Tem uma estrutura que é uma colônia de férias, com um casal, os caseiros que cuidam. Então, tudo isso
custa. E custa muito, Léo, para manter. Só Então, as finanças do sindicato, elas são contadinhas para a gente manter essa estrutura toda. Né? O Carlito teve uma greve que eu acho que foi a maior que teve já no município aqui, né? Mais longa. Carlito e Udo, qual é o osso mais duro de roer? Te pergunta difícil, né? Acho que os dois foram prefeitos muito difíceis de lidar. Agora, hoje eu arriscaria dizer que o Udo é pior. Né? Udo é muito pior. Eu acredito ao Udo um quê de dissimulação a mais que a gente não via no governo anterior. Né? Porque ele vende a ideia de bom moço, a ideia do cara democrático, que faz 1000 reuniões com a entidade sindical, que atende todo mundo. E de fato ele recebe, gente. Nós temos reunião todo mês com o prefeito. Agora, nas ações concretas do dia a dia, ele é um déspota. E como você mesmo citou, um imperador, né? Que age... O que eu li ali é um artigo, é uma crônica? Você que é professor de português. Para mim é um artigo de opinião, né? Você concorda? Concordo. Gênero, número e grau, né? Todo mundo conhece as minhas críticas ao Mantendo o atual equilíbrio gestão. já programado entre os candidatos, nós vamos a um rápido intervalo e agora vem o Luiz Carlos novamente e depois então você retorna, tá bom? Rápido recado para os telespectadores, estamos recebendo muitas perguntas hoje, temos bastante participações. Vamos dar Eu queria deixar prioridade. claro que muitas das participações nós não teremos tempo para perguntar aos entrevistados, mas nós passaremos para os seus e-mails e assim fica a responsabilidade deles para responder as perguntas. Legal, vamos ao intervalo então.